Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, com a escritura de São Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37, eu abro a nossa meditação, a nossa reflexão para o dia de hoje. E nós vamos falar sobre o poder que tem as palavras. O profeta comentou muito sobre Hebreus capítulo 3, que diz ali que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. E ele disse que tudo aquilo que nós confessamos que ele está fazendo, ele fará. Isto é o mesmo que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala em chamar as coisas que ainda não são, como se já fosse. A palavra também diz que o homem que consegue dominar as palavras que diz, o homem que consegue dominar a sua língua, este tal é perfeito. Se nós formos analisar, a palavra ela tem um sentido, um significado tremendo. A Bíblia nos diz que as coisas que existem, elas foram criadas pela palavra de Deus. Tudo que existe foi criado através da palavra. A palavra é um pensamento expressado, sabemos disso. Então Deus disse: haja isto, haja aquilo, e Deus criou todas as coisas. Agora, se nós somos filhos de Deus, tem que haver algo em nós que se parece com o nosso Pai. Se Deus, o nosso Pai, é a palavra, porque São João capítulo 1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Claro, há traduções que falam o verbo, mas o verbo e a palavra é a mesma coisa. Então, se Deus criou o mundo com a palavra, nós, sendo filhos de Deus, nós também podemos criar um mundo com a palavra. É bem verdade que na mensagem A Sempre Presente Água da Rocha, parágrafo 150, o profeta disse que se nós tivermos, mesmo que seja apenas uma sombra daquele poder de Deus em nós, isto é poder suficiente para criar um mundo, fisicamente falando mesmo, literalmente falando, e morar nele. Mas nós não queremos criar um mundo, literalmente falando, para ir morar nele, porque já este mundo já existe, que é o planeta Terra. É aqui que nós vamos passar a eternidade. Nós não queremos criar outro. Deus já criou o nosso. Mas
O que eu quero dizer é que nós podemos criar um mundo particular, um mundo só seu. Este mundo ao qual eu me refiro é uma atmosfera, é um estilo de vida, o tipo de vida que você pode viver nele. Você pode criar este mundo através da palavra que você expressa. É o poder da palavra a que quero me referir. Antes de eu entrar no sentido mais profundo disto, deixe eu contar uma pequena história. Enquanto um orador falava acerca do poder do pensamento positivo e das palavras, um participante levantou a mão e disse: "Não é porque eu vou dizer felicidade, felicidade, felicidade que me sentirei melhor. E não é porque eu vou dizer desgraça, desgraça, desgraça que me sentirei menos bem. Não são mais do que palavras. As palavras são só isso mesmo, sem poder." O orador, o palestrante, então disse: "Cala sua boca, idiota. Você é incapaz de compreender o que quer que seja." Bem, o participante então ficou paralisado, mudou de cor e preparou-se para replicar agressivamente. Mas o orador então levantou a mão de forma apaziguadora e disse: "Não quero te magoar. Eu peço que você aceite as minhas mais sinceras desculpas." O participante então se acalmou. Os outros participantes ali que estavam ouvindo aquela palestra murmuravam e houve uma agitação na sala. O orador interveio e disse: "Esse foi apenas um exemplo para ilustrar a força das palavras. Algumas palavras desencadeiam dentro de nós raiva e cólera. Outras nos acalmam. Esse é o poder das palavras." Isso é bem verdade. Nós podemos despertar sentimento nos outros com as nossas palavras. No livro de Provérbios está escrito que a palavra dura suscita a ira, mas uma palavra branda desvia o furor. Então, tudo bem. Existe este sentido, esta colocação em que as palavras podem despertar nos outros sentimentos. Se nós elogiamos ou se nós criticamos, elas suscitam sentimentos diferentes nas pessoas. Porém, o poder da palavra vai muito além desse daí, suscitar sentimentos nos outros. Nós podemos ver que Josué parou o sol. Você pode me dizer, na verdade, ele não parou o sol, ele parou foi a terra, porque é a terra que gira, que causa este efeito de noite e dia durante 24 horas. Não me importa, não importa. Quando Josué mandou o sol parar, Deus sabia o que Josué estava falando. Então a natureza obedeceu o que Josué mandou. Ele queria que o tempo parasse. E foi isso que aconteceu. A luminosidade do sol se manteve ali.
Então, veja o poder que a palavra tem. Em Marcos 16 está escrito: em meu nome expulsarão demônios. E na escritura citada ali de Hebreus capítulo 3, diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Se formos fazer um estudo na Bíblia sobre confissão, nós vamos ver quão raso é o nosso conhecimento sobre o poder da palavra. Então, não é somente Deus que tem o poder de criar as coisas através da palavra. Nós, como filhos de Deus, a sua imagem e semelhança, nós temos semelhante poder. Nós podemos determinar bênçãos a nosso favor, a favor dos outros. Tanto é que o profeta disse: olha, se alguém te fez algum bem e você gostaria de ajudar aquela pessoa, gostaria de retribuir, não sabe como, então apenas lhe diga: Deus te abençoe. Você está decretando uma bênção sobre aquela pessoa. Porém, não é somente falar de maneira vaga, aérea. Não é assim. Quando Josué mandou o sol parar, ele não falou isso de maneira vaga, aérea. Quando Jesus amaldiçoou aquela árvore que não tinha fruto, porque ele estava com fome, e ele foi atrás de um fruto naquela árvore e ela não tinha. Jesus amaldiçoou aquela árvore e aquela árvore murchou, secou, ela perdeu a vida. Você pode amaldiçoar a vida daquele câncer e aquela vida morrerá, sairá dali, aquele câncer murchará. Nós temos esse poder. Nós temos o poder de declarar a nossa saúde. Nós temos o poder de falar conscientemente, crendo, sabendo que nós somos a noiva palavra. Veja, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Então, há 2000 anos atrás, a palavra, que é Deus, estava encarnada em um homem, Jesus. Hoje, a palavra, que é Deus, está encarnada não em um homem ou uma mulher, mas em um povo, a igreja, a noiva eleita. Eu, você, nós somos a noiva palavra e nós temos em nossa própria natureza, assim como a lã faz parte da natureza da ovelha, a palavra, o poder da palavra falada faz parte da nossa natureza divina. A razão de usarmos tão pouco é a ignorância, a falta de conhecimento nisto daí. Veja o cego John Ryan. Quando o irmão Branham orou por ele, ele ficou cego e voltou na fila, entrou na fila novamente para receber a oração novamente. O profeta disse: eu já orei por você, por que você está aqui? Ele falou: mas eu não consigo ver. O irmão Branham disse: mas isso não tem nada a ver. Mas então o irmão Branham mandou ele fazer algo que mudou a sua história. Disse: simplesmente continue, comece a confessar que você está curado e você enxergará. E ele começou a falar que estava curado e aquilo tomou lugar em sua vida. Chamar as coisas que ainda não são como se já fossem. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Tudo que você confessar que Ele está fazendo, Ele fará. Este poder está em mim, este poder está em você. Essa é a parte, esta é a herança divina que nós temos. É a parte genética, espiritualmente falando, de nosso Pai, que é a palavra. Nós também somos a noiva palavra, os filhos palavra. Comece a confessar a cura, não a doença.
Confesse a vitória, não a derrota. Seja qual for a coisa que você tem diante de você, tome o conselho de William Branham na mensagem A Maior Batalha. Ele disse: entre com toda a coragem dizendo, eu vou vencer, não vou perder. Eu vou vencer, não vou perder. Aquilo que você professa, confessa, profetiza, aquilo acontecerá. Simplesmente entre com toda a coragem dizendo, eu vou vencer, não vou perder. Comece a dizer, pelas suas pisaduras, eu estou sarado. Mas não é apenas dizer para acontecer, é dizer até acontecer. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.